Pensa na função f de x que é igual a x ao quadrado. Agora, pensa na função também f de x mais 2. Ou seja, se a função é x ao quadrado, eu vou fazer o quê? Vou fazer x mais 2 ao quadrado agora. Não é isso? Tá acompanhando aqui? Como é que é o gráfico dessa minha função x quadrado? Eu posso fazer o gráfico dessa minha função x quadrado assim, ó. Aqui está o meu eixo x, meu eixo y. E o gráfico da minha função vai ser uma parábola aqui com cavidade para cima. Né? Passando aqui no zero. Era para estar certinho, tá, gente? Não tá, ficou... Ela parece fazer certinho, mas não foi, não. Então, vai ser uma parábola com cavidade para cima. Beleza. E essa outra função aqui, ó? Como é que ela vai ficar? Se eu aplicar o produto notável nela aqui, né? Se vocês lembram aí da função x quadrado, ficaria x ao quadrado mais 4x mais 4. Não é isso? Eu sei que a raiz aqui vai ser o 2. Ela vai tocar aqui no meu 4, né? No meu y. Lembra aí das propriedades. Olha só. Então, eu sei que a minha função vai tocar aqui no 4 e 0. Vai tocar aqui no menos 2, onde é a raiz. Certo? Ó, vai tocar aqui onde é a raiz é menos 2. Já lembro desses pontos. E ela vai estar crescente, porque o valor de b aqui é positivo e a parábola vai ser para cima. Portanto, a minha função vai ser isso aqui, ó. O que aconteceu quando eu coloquei esse mais 2 aqui? Desloquei 2 unidades para a esquerda. Tá vendo? Desloquei 2 unidades para a esquerda. Lembra que eu já expliquei isso para vocês? De função? Estou fazendo uma revisão, gente. Lembra só. O que eu tinha anteriormente? Eu tinha as transformações nas minhas funções. Eu já mostrei isso para vocês. Isso do ano passado. Beleza. Das transformações, e inclusive na revisão que a gente fez no início do ano. Nessas transformações, eu estou mostrando aplicações dessas transformações na função cosseno e seno, das funções trigonométricas. Logo, quando eu tenho essa transformação aqui mais P, né, se esse número for positivo, o deslocamento é para a esquerda. Por quê? Já mostrei nas aulas passadas. Se esse valor de P for negativo, o deslocamento é para a direita. É isso que acontece. Vamos ver o exemplo aqui, ó. A função agora é seno de x, que é x menos π. Menos π me indica que o deslocamento vai ser para a direita. Então, ó, a minha função seno começava no 0, vai até o 1 e até o menos 1. Essa é a função original, certo? Então, significa que a minha função ela vai estar deslocada 90 graus. Então, em vez de ela começar no 0, ela vai começar aqui no menos 1. Tá vendo que ela deslocou para a direita? É como se o gráfico tivesse andado. Tá vendo? Aqui no 0, agora está aqui. Ela deslocou para a direita. 90 graus. Tá vendo? Estão conseguindo enxergar isso aqui? Vocês só vão aprender isso de verdade quando vocês começarem a encontrar as relações, fazer as próprias relações e praticar com exercício. Olha só. Aí me perguntaram, tá, Juan, mas onde eu aplico isso aí, né? Foi uma das perguntas que me fizeram. Alguém aqui toca instrumento? Alguém aqui toca algum instrumento? Quem é que toca? Luísa, você toca o quê, Lu? Você toca o quê, Thiago?
Violão e ukulele? Violão, ukulele. Mais alguém toca? Alguma coisa? Não? Olha só. Na música, ah, tem gente que toca mais ou menos ukulele, tem gente que toca aqui flauta transversal, que chique. Instrumento de sopro eu acho tão difícil, gente. Qualquer um. Então, ó, vocês sabem, né? Principalmente quem toca, que, por exemplo, se você faz uma nota dó, aí você faz um dó aqui, você tem um outro dó no ukulele lá na frente, você tem um outro dó em outra corda, você tem um dó em tudo quanto é lugar no violão, praticamente. Né? Você consegue encontrar essas notas dó em, em vários pontos, né? Assim como na flauta, né? Você não consegue na flauta, por exemplo, quando você toca faz um dó, você não consegue fazer um dó mais agudo? Ou não consegue fazer um dó mais grave? Então, essas diferenças entre o agudo e o grave está relacionado com o comprimento de onda que está sendo emitido. Então, olha só, gente. Por exemplo, né, quando faz vibrar uma corda de um instrumento musical, a gente tem diversas configurações chamadas de ressonância, né, que podem ser formadas ao mesmo tempo que serão múltiplos da frequência fundamental original. Então, o violino, a gente tem aqui ressonâncias de 2F, 3F, 4F e assim por diante, né? Então, quando a gente ouve uma nota musical, é basicamente entrando em ressonância com o conjunto ali de materiais que está no instrumento, né? Principalmente quando a gente vai para instrumento de cordas. E aí que é interessante. Por quê? Cada tipo de instrumento ele vai possuir uma impressão digital sonora. Como assim impressão digital sonora? Ela tem um tipo de amplitude, um tipo de comportamento de onda, uma duração dos seus harmônicos, que vai estar tudo no som resultante do instrumento. Então, o que faz diferenciar um dó, né? Quando, por exemplo, você toca um dó no ukulele e você toca um dó no violão. Qual é a diferença? A nota é a mesma. Ou você toca um dó numa flauta, você toca dó num teclado. Qual a diferença? A diferença ali está no timbre. Né? A diferença está no timbre. Por exemplo, o timbre do violão é diferente do timbre do ukulele, que é diferente do timbre do teclado, todos eles tocando, por exemplo, uma nota. A nota dó ela tem uma frequência. Né? Deixa eu ver aqui no... Ok, Google. Frequência da nota dó. Vamos ver se ele me responde. Não respondeu. Acho que eu estou falando embolado. Deixa eu colocar aqui. Frequência da nota dó. Frequência da nota dó. Olha só. O dó tem uma frequência de 132 Hz. Isso é fixo. Essa é a frequência da nota dó. Só que, se eu pegar múltiplos dessas notas, igual está falando aqui, ó, uma frequência múltipla, eu vou ter dós com frequências maiores, né? O que vai diferenciar o seu tom, né? Então, a gente começa a relacionar conceitos de física e matemática. Por quê? A física está relacionada com comprimento de onda, frequência, tudo isso, né? E a matemática, ela descreve o comportamento dessas ondas. Então, ó, pensa aí, essa aqui é a frequência fundamental, né? O timbre, deixa eu, vamos ler, vamos aqui, gente, me ajuda a ler que minha garganta está ficando ruim. Cada um lê um instrumento aqui para nós, ó. A física e matemática são áreas afins e muitos outros conceitos de uma são usados na outra. Alguém pode ler esse primeiro parágrafo para mim?
Vamos lá, vou atribuir aqui. Esther, pode ler para a gente? Esse primeiro parágrafo? Vocês estão vendo isso em física? Aí, ó, que legal isso aqui. Gente, relaciona muito as matérias, de verdade. Pelo jeito, não tá por aí, não. Deixa eu ver outro aqui. Vou escolher que eles estão. Yasmin Passos, lê pra gente. Aquele segundo capítulo aqui, ó, o som. Ok, parece que Yasmin Passos não tá aí também. Sem áudio. Isabela Gonçalves, lê pra gente aquele capítulo, esse parágrafo aqui, ó. Gente, parece que o pessoal não tá com a câmera desligada, não respondeu. Tirar da aula. Tiago, lê pra gente, por favor. Aqui, ó, esse capítulo. Esse aqui, esse parágrafo. Beleza. Tá dando para escutar? Tá sim. O som é uma onda mecânica e longitudinal, em sua maioria formada pela superposição de harmônicos com frequências diferentes. A frequência mais baixa do som produzida por instrumento, por exemplo, é conhecida como frequência fundamental e possui representação gráfica de uma oscilação, isso é, possui comprimento de onda e amplitude bem definidos, assim como na função trigonométrica. Cada som possui características capazes de distingui-lo de outro, como altura, intensidade e timbre. A altura está relacionada com a frequência. Sons considerados altos são aqueles que possuem altas frequências e também são chamados de sons agudos, ao passo que sons considerados baixos possuem baixas frequências e são também chamados de sons graves. A intensidade está relacionada com a amplitude da função. É diretamente proporcional ao quadrado da amplitude da onda. É a energia que a onda transmite e quanto maior a amplitude, maior a intensidade. Sons intensos são chamados de sons fortes, já os sons de baixa intensidade são considerados sons fracos. A intensidade pode ser medida por instrumentos acústicos diversos, mas o volume do som é uma sensação fisiológica. O timbre do som distingue a natureza de sua fonte. Dois sons com a mesma frequência e intensidade produzidos por instrumentos diferentes podem ser diferenciados pelo seu timbre. Ele é o modo de vibração da onda sonora e cada fonte sonora possui o seu timbre característico, ou seja, é ele que distingue um instrumento de outro ou até a mesma voz de cada pessoa. Observe, a seguir, como o timbre é formado através da frequência fundamental e dos harmônicos do instrumento, formando uma onda composta. Olha só, galera. Aqui você tem a frequência fundamental. Aqui você tem um segundo harmônico. Aqui você tem um terceiro harmônico. No final, né, cada onda emitida ali, ela vai resultar na somatório das ondas, né, que vai resultar numa onda composta aqui. É igual quando eu peguei e mostrei para vocês, né, o batimento cardíaco. Vou até mostrar de novo aqui, ó. É uma onda periódica que, olha só, vou mostrar para vocês. É uma onda periódica que é composta. Tá vendo que existia um certo padrão na onda? Né? Ela fazia, vinha, fazia, vinha. Esse mesmo movimento
se tornou o quê? Uma onda composta. Por quê? Porque tinha a frequência fundamental, aquela mais forte, e tinha as frequências percebidas ali por trás, que seriam, por exemplo, a sistólica, a diastólica, e tudo isso formou o meu batimento, o quê? Meu batimento cardíaco, né? E isso, gente, não só na frequência cardíaca, por exemplo, é um acompanhamento de uma onda de batimento cardíaco no ecocardiograma, mas também na música, né? Na identificação de vozes. Por exemplo, se vocês fecharem meu olho, ou se vocês fecharem os olhos e eu falar com vocês, provavelmente minha voz vai estar marcada na cabeça de vocês. Por quê? Vocês ouvem minha voz quase todo dia. Né? Se vocês ouvirem minha voz na rua, por exemplo, vocês podem não estar me vendo, mas vocês vão reconhecer a voz por conta do meu timbre. Né? E isso vai fazer grande diferença. E aí, a gente tem estranho barulho. Olha só. Vamos acessar um vídeo aqui e depois a gente vai acessar o uma arte mais popular. A música é, sem dúvida nenhuma, a arte mais popular do planeta. Mas o que pouca gente sabe é que por trás de um chorinho ou de uma complexa sinfonia de Villa-Lobos, existem relações matemáticas muito simples que ajudam a formar, ao lado do talento dos homens, o edifício sonoro da nossa música. Well, music is math. Because you're counting all the time, right? 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, or 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. The notes of the scale, each harmony is a frequency, which is mathematics. When they all come together, it's many frequencies. The overtone series, each note has many notes above it, all mathematical formulas. The spatial layout of music, like is the music 32 bars or is it 400 bars? It's like geometry. Many different type of music. When you talk about a groove, like the samba groove, many different rhythms against one another. It's like math. Each rhythm represents a number and how the numbers interlock. So music is math. A descoberta das relações matemáticas entre os sons nos explicam que notas ou intervalos são esses que reconhecemos como ruídos. Todo som é, na verdade, uma onda sonora que se propaga no ar em uma determinada frequência, uma pulsação. Dá uma olhada. O som produzido pelos nossos passos são uma frequência. 3 passos por segundo. 4 passos por segundo. 5 passos por segundo e assim por diante. Se pudéssemos ouvir 440 passos em 1 segundo, teríamos este som. Esta é a nota Lá. Essa frequência é de 440 Hz, que significa 440 pulsos em 1 segundo. Todas as outras notas musicais são também frequências. Quando tocamos 2 desses sons juntos, estamos, na verdade, combinando frequências distintas. Neste caso, temos 2 notas Dó, uma mais grave e outra mais aguda. Vamos reduzir as frequências igualmente de maneira que possamos ouvir as pulsações como passos. Para cada passo deste Dó, 2 passos deste outro. Portanto, uma mesma nota, mais grave e mais aguda, tem uma relação matemática de 1 para 2. Se combinarmos o Dó com um Sol, teremos isso. Para cada 2 passos do Dó, 3 do Sol. A combinação de um Dó com um Fá gera a fração de 3 para 4.
Esses são os intervalos mais agradáveis ao ouvido humano. São formados por frações simples. 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. Agora, veja só esta combinação. Um Fá com um Si. Uma grande confusão, não é mesmo? Um intervalo de 32 para 45. Elas começam juntas e só vão se encontrar depois de 32 passos do Fá e 45 do Si. Foi com o instrumento de uma só corda, o monocórdio, que Pitágoras realizou suas experiências. Provavelmente uma das primeiras tentativas de organizar e compreender o espectro sonoro no Ocidente, lá na Grécia Antiga, mais de 500 anos antes do nascimento de Cristo. Pitágoras percebeu que o som produzido por uma corda esticada e pela sua metade eram reconhecidos pelos nossos ouvidos como sendo o mesmo som, mais grave e mais agudo. É como se ele fosse produzido por um mais agudo. É como se ele fosse produzido por um homem. Ou por uma mulher ou criança. Mas ao fazermos vibrar uma terça parte dessa corda, um novo som aparecia. Tocados simultaneamente, esses sons produziam uma agradável combinação ao ouvido humano. Dividindo sucessivamente essa corda em sua quarta parte, quinta, sexta e assim por diante, Pitágoras foi organizando matematicamente o espectro sonoro e encontrando as relações matemáticas existentes entre os sons das muitas escalas, das mais diversas regiões e épocas da civilização grega. Muito provavelmente foi partindo de um raciocínio semelhante que nasceram as escalas musicais em outras culturas. Então, galera, o que vocês acharam aí? Vocês sabiam que a combinação, né? Quando você vai lá tocar um instrumento, não sei se vocês já pegaram um instrumento para tocar, muito comum no violão a gente fazer a nota dó, né? A gente pega o braço do violão aqui, coloca o dedo na segunda corda, na primeira casa, e os outros dois dedos na formação do acorde. Já pararam para pensar que essas cordas aqui, ó, elas estão em determinadas frequências que possuem uma escala, né? Que a escala, a gente tem uma escala natural aí das notas, escala maior, que a gente chama. E dentro dessas escalas, a gente tem escala maior, menor, pentatônica, harmônica. A gente tem infinitas escalas que são usadas nas músicas que a gente tem hoje em dia, né? Não só hoje em dia, como há séculos, né, que a gente tem as músicas. Então, queria mostrar isso para vocês e vamos continuar com o nosso conteúdo aqui. Deixa eu só... Então, vamos lá. A aplicação das transformações lineares. Então, a gente sabe que as transformações lineares têm determinada frequência, e se elas têm frequência, elas são funções aí periódicas, né? E como é que a gente faz as transformações lineares? Como é que a gente vai aplicar? Aí você olha, Juan, olha isso aqui, pelo amor de Deus. Você ensinou cada um separado e agora que dá tudo junto numa questão só. Olha, ele tem menos 1, tem 2 vezes o seno disso aqui, e aqui tem um 2. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeira coisa que a gente faz, gente, é desenhar o gráfico da função original, né? Então, ó, se eu tenho a função original, eu sei que a função vai ficar deslocada uma unidade para baixo. É a primeira coisa que eu vou fazer. Então, ó, vou pegar aqui, eu sei que em vez de ela estar passando aqui, o meu eixo 0 vai estar aqui em cima, ó. Meu eixo 0 vai estar aqui. Beleza. Depois disso, que eu sei que ela vai estar uma unidade para baixo,
ele dá aqui, ó, 2 vezes o seno de x, ou seja, significa que a amplitude, né, vai ser 2 e menos 2. Então, a partir daqui, né, já alterei o meu eixo, aqui vai ser o menos 1, ela vai aumentar 2 unidades, então ela vai vir aqui nesse pontinho de cima, ela vai fazer esse movimento, vai cortar aqui, vai fazer esse movimento, vai cortar aqui embaixo e vai vir até o menos 2 aqui. Olha só. Vai fazer esse movimento aqui a minha função. Até agora. Depois tem esse 2x. Lembrando que esse 2x altera o período, né? Ó, aqui altera a amplitude, aqui altera o eixo e aqui altera o período. Então, esse 2 indica que o período vai ser dividido por 2. Então, quando ela chegar aqui, ó, na metade da onda, ela já vai ter completado a onda completa. Ou seja, eu vou fazer de outra cor aqui para vocês conseguirem entender. Ó. Ela vai sair daqui, vai atingir o máximo, vai vir aqui, atingir o mínimo. E quando chegar aqui, ela já vai ter atingido o período completo. Quer ver? Vamos ver como é que vai ficar essa onda? Olha só. Primeiro, transformação aditiva. Mexi o meu eixo, tá vendo? Mexi o meu eixo. Segundo, multipliquei por 2. E terceiro, eu vou alterar o período. Olha só, ela completa a onda aqui, ó, ou pela redução do período. Então, sempre a minha função, ela pode ser escrita desse jeito aqui, ó. A minha função vai ser A mais B, que multiplica o seno de kx mais P. Essa função nem tem o P ainda, né? Esse P aqui, ela vai alterar onde a onda vai iniciar. Se ela vai falar que se ela vai deslocar para a esquerda, se o valor for positivo, ou deslocar para a direita, se o valor for negativo. Então, é basicamente isso aqui. Aí você fala, Juan, nossa, está muito complicado, Juan, não estou entendendo nada. Você pode fazer, sabe como? Substituindo os valores. Só que eu acho que vai ficar mais difícil quando você substituir, vai construir o gráfico. Eu acho que fica muito mais fácil quando você entende que vai ter o comportamento de onda, né? E você vai fazendo essas transformações. Olha só. Se você fizesse o gráfico a partir das transformações, ó, 1 menos 2 vezes o seno de 2x. Você pode atribuir o arco de 2x aqui, ó, e vai colocando esses pontos no gráfico. Eu não gosto de fazer assim. Eu não acho prático. É mais fácil entender. Eu quero agora de vocês vão abrir esse link aqui, que é o do GeoGebra. Deixa eu ver se vai estar certinho. Vai carregar certinho. Já carregou. Eu vou parar de compartilhar aqui e mandar o link para vocês. Mandei o link para vocês. Vocês vão acessar o GeoGebra aí e vão entender o que é cada transformação que vocês fazem, o que faz aí no computador, na função de vocês. Por exemplo, olha só. Vou pegar aqui uma função f de x, que é a minha função seno de x. E vou dar um Enter. Minha função seno de x está aqui. Perfeito? Juan, se eu quero descobrir a função seno de x mais... Vamos colocar aqui, ó, mais... Não tem um número aqui, deve ter aqui, ó. Π sobre 2.
mais π sobre 2. Como é que vai ficar, Juan? Olha só, gente, vou dar um Enter. Lembra que eu falei que esse π sobre 2, ele vai deslocar a função para a esquerda? Olha só, a função antes tinha um máximo aqui. E agora passou a ter o máximo aqui. Tá vendo? Que ela foi deslocada, como se eu tivesse arrastado essa função para cá. Ela deslocou para a esquerda. Então, Juan, você está falando que se você colocar aqui seno de x menos π sobre 2, menos π sobre 2, ela vai para a direita? Sim, ela vai para a direita, olha só. Essa azul, ela veio para a esquerda e essa vermelha ela veio para a direita. Houve uma transformação aí na função trigonométrica. Então, não é isso que eu ia fazer, não é isso aqui. Então, o sinal também faz diferença. Não, o π sobre 2 indica o quanto que ela deslocou. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Quer ver? Mais π sobre 2 ela deslocou para a esquerda, né? Agora vamos colocar aqui. Ela deslocou mais... Em vez de π sobre 2, vamos colocar π sobre 3. Π sobre 3 é um ângulo de 60 graus, né? Olha só, ela continuou deslocando, olha a vermelha, ela deslocou só que menos. Por quê? O ângulo de 90 graus desloca mais do que um ângulo de 60 graus. Conseguiu perceber essa diferença? Olha só, a distância daqui até aqui é menor que a distância daqui até aqui. Por quê? Porque esse deslocamento do ângulo foi menor. Beleza? E uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que essa função aqui em azul, ela é igual a essa função que eu vou colocar aqui agora, ó, cosseno de x. Olha só, por que ela é igual? Porque o seno e o cosseno, eles estão defasados entre si um ângulo de... Deixa eu marcar essa e essa, marcar essa. Ó, o seno e o cosseno estão desfasados entre si um ângulo de 90 graus. Então, a função seno de x mais 90 é igual à função cosseno de x. Beleza, galera? Até aqui? Estão acompanhando? Isso aqui vai ser uma tarefa de casa para vocês fazerem, tá? Vocês vão colocar isso aqui, ó. Vocês vão fazer essa atividade, vão colocar cada um dos valores aqui, ó, para fazer essa transformação e ir alterando cada um deles, tá? Vocês vão responder isso aqui, eu vou enviar como atividade para vocês no meu VRMB. Então, vamos lá. Características básicas que a gente tem, né? Ou seja, isso basicamente vai acontecer sempre. Qual vai ser o máximo e o mínimo para a função, então? Eu sei sempre, não importa o que tem aqui dentro. A função seno sempre vai ser o quê? Sempre vai ser 1 ou menos 1. Certo? A função cosseno também sempre vai ser 1 ou menos 1. Aqui ele fala um monte de coisa. Eu nem vou encher a cabeça de vocês aqui, não. A função vai ter o seu máximo ou mínimo quando isso aqui for 1 ou menos 1. Vai depender se o b vai ser negativo ou se o b vai ser positivo. Lembrando que o b é o número que multiplica aqui, né? Se o b é positivo, significa que o máximo vai ser quando aqui for 1. Se o b for negativo, significa que o máximo vai ser quando aqui for menos 1. Né? Então, o máximo ou mínimo
é quando você pega toda essa função aqui e considera como 1 ou menos 1. Como assim, Juan? Estou sem entender. Vamos lá. Se eu te perguntar, se eu te der essa função aqui, e perguntar assim, qual o máximo dessa função? O máximo dessa função vai ser, isso aqui vai ser 1. 2 mais 1, o máximo é 3. Qual o mínimo dessa função? 2 menos 1, o máximo é 1. Ou mínimo. Então, o mínimo dessa função vai ser 1 e o máximo dessa função vai ser 3. Ou seja, a imagem dessa função aqui a imagem vai estar no intervalo de 1 a 3. Conseguiram entender isso? Por quê, Juan? Porque o cosseno, o máximo é 1 e o mínimo é menos 1. O seno, o máximo é 1 e o mínimo é menos 1. Por isso que a gente tem essa característica. Quantas horas? Deixa eu ver. Beleza, então já tem o máximo e o mínimo da minha função. Né? O período da função. O período da função, eu sempre costumava falar com os meninos para não esquecer. O K é o número que está lá dentro multiplicando o X. O período sempre vai ser 2πk. Acabou. Ó, 2π sobre K. Ele coloca aqui módulo de K, tá? Mas se você pegar o valor literal de K e dividir. Então, 2π sobre K vai ser o período. Como assim, Juan? Se o K for π, pense aí, se o K lá for π, se a minha função for seno de π vezes x mais π sobre 2, só um exemplo. Como é que eu vou calcular o período dessa função? O período dessa função vai ser calculado 2π dividido pelo k. 2π dividido pelo π. Então, o período dessa função vai ser π. Vamos jogar lá no GeoGebra para ver? Olha só. Apagar isso aqui, apagar isso aqui, apagar isso aqui. Seno de π vezes x. Só para vocês terem ideia. Π vezes x. Não está aparecendo não, gente. Cadê minha... Ah, aqui, tem que clicar na bolinha. Olha só. Então, o período aqui vai ser 2. Por que, Juan, o período vai ser 2? O período é calculado por 2π sobre k. E o meu k aqui não é π? Então, é π dividido por π dá 2. Se eu olhar bem o gráfico da minha função, bora trem aí. Quando abre o GeoGebra, meu computador trava até. Ó. Se eu abrir bem o gráfico da minha função, eu vejo que a minha função começa aqui ó, no 0. Tá vendo? E termina o período em 2. Foi onde eu achei o número. 2. Juan, você está falando que se a função fosse só seno de x, ela ia terminar onde? Ela só ia terminar lá em 6,28. Como assim? Por que em 6,28? Porque π não vale 3,14 radianos? Então, ela só ia terminar em 6,28. Olha só, 6,28. Olha a função vermelha. Terminou uma volta só em 6,28. Tá vendo? Então, era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. A atividade para vocês fazerem. E isso é importante fazer, tá? Esse vai lá e faz. Esse vai lá e faz aqui, ó, da página 113. Tá? Construção e análise de gráficos.
pra gente fazer aí como atividade, beleza? Ó, fui, um beijo para vocês, até mais.